Olá, seja muito bem-vindo, esse é o Boteco F1, meu nome é Sérgio Civerli e rapaz, mais treta com a Mercedes Rosa, hein? Sérgio, o que está acontecendo com a Racing Point? Que tipo de protesto é esse que a Renault fez contra o time? Vamos por partes, vamos pensar primeiro no que é o duto de freio, né? O duto de freio é uma parte importante nesses carros atuais da Fórmula 1, porque ele praticamente trabalha com três partes importantes para a dinâmica do carro. A aerodinâmica, claro, a temperatura dos pneus, algo que é quase vital para um carro de Fórmula 1, assim, claro, como o comportamento dos discos dos freios. Se você já assistiu o vídeo que nós fizemos explicando os freios da Fórmula 1, vou deixar aqui linkado para você assistir, você sabe que os discos eles têm vários furinhos, justamente para ajudar na manutenção da temperatura e também na questão aerodinâmica. Quando você coloca os discos no túnel de vento, todo o fluxo de ar que passa por dentro deles forma uma espécie de ventilador que fica girando. Então, imagine a potência que isso tem para a parte aerodinâmica, da dinâmica do fluxo de ar, né, nos carros de Fórmula 1. Mas por que está rolando isso agora? Até o ano passado, 2019, as equipes podiam comprar os discos dos freios dos outros times. Existem partes listadas na Fórmula 1 que as equipes têm direito intelectual, elas têm que ter propriedade intelectual. Isso quer dizer que elas precisam fabricar ou criar essas peças. E os dutos dos freios não estavam nessa lista, né, das partes listadas dos carros da Fórmula 1. Então as equipes não precisavam fabricar, elas podiam comprar essa parte pronta. A Renault fez uma pressão para que essa parte do carro também fosse uma parte listada e dessa forma todo time precisasse fabricar. E Sérgio, por que a Renault fez isso, hein? Para pensar no grid da Fórmula 1. Você tem a Mercedes trabalhando junto com a Racing Point, você tem a Red Bull trabalhando perto com a AlphaTauri, você tem a Ferrari trabalhando pertinho da Haas e da Alfa Romeo. A Renault está sozinha no meio disso tudo. Lembrando que a McLaren, no ano que vem, vai trabalhar também com motores Mercedes. Sendo que a Renault queria que o time fosse esse time irmão aí da Renault, né? Eles chegaram a propor da McLaren ser um time parceiro da Renault para que eles pudessem trocar partes e tudo mais. Como eles ficaram sozinhos, com certeza pensaram, quanto mais peças listadas a gente colocar, melhor, porque a gente não vai ficar vendido nessa troca de componentes entre as equipes irmãs da Fórmula 1. Renault trabalhando como Renault, né? Ela tem feito essas coisas nos últimos anos. Uma coisa importante também é que a Racing Point usava um túnel de vento da Toyota que fica em Colônia, na Alemanha. Eles pararam de usar o túnel de vento para lá e estão usando o túnel de vento da Mercedes em Brackley. Na Inglaterra, é mais perto, e a Racing Point, que se chamará Aston Martin, vai ter uma fábrica toda renovada, vai ter o túnel de vento próprio em breve, então é uma força a ser considerada no grid da Fórmula 1 nos próximos anos. Esse relacionamento com a Mercedes cada vez mais próximo fez com que muitas pessoas começassem a olhar com mais cuidado para a Racing Point. Tanto que o diretor técnico da Racing Point, o Andrew Green, disse que eles buscaram fazer uma cópia da filosofia do W10 do ano passado, o carro da Mercedes com toda certeza, mas que eles fizeram através de fotos e imagens, e não do blueprint, né? E não do projeto, do esboço do projeto da Mercedes. Então eles alegam que eles não foram até a Mercedes, pegaram o projeto do carro do ano passado e montaram o carro. Até porque isso seria ilegal pelo que nós sabemos, porque seria com certeza uma espécie de carro cliente. A Racing Point fabricou, mas ela comprou um projeto de outro time. Isso não é legal. E é por causa disso que muita gente ficou achando estranho o carro da Racing Point. E muitos também não acreditam nessa
alegação que o Green está fazendo de que, ó gente, nós tiramos várias fotos do carro e baseamos o projeto sim, mas não é uma cópia, né? A gente não comprou o esboço, a gente não pegou o esboço, a gente não está trabalhando com um projeto da Mercedes. E isso é um risco gigante, o próprio Green disse há pouco tempo atrás, porque imagina se ele copia o carro, né? Ele copia a filosofia, mas o que garante que as peças, os componentes vão funcionar da mesma forma que funcionam na Mercedes? Só que aí existe esse relacionamento próximo. O time usa o mesmo túnel de vento, o time compra partes da Mercedes, caixa de câmbio, motor, partes da suspensão. Então é um projeto que chama a atenção, não é à toa. Só que aí que vem a pegadinha. Essa nova regra dos dutos de freios sendo partes listadas, ou seja, a própria equipe tem que fabricar, ela passou a começar a valer a partir do dia 1º de janeiro de 2020, justamente esse ano. E Mercedes e Racing Point, acreditem se quiser, compravam os dutos dos freios de um fornecedor. Esse fornecedor ele não é revelado por questões confidenciais e também para evitar que equipes que criem aí uma espécie de jogo de espionagem entre companhias terceirizadas e as equipes da Fórmula 1. Tanto que Mercedes e Racing Point compravam, né, da mesma companhia os dutos dos freios, mas a Mercedes e a Racing Point não sabem os projetos em si um dos outros. Ao menos eles alegam isso. E aí é que tá. Se a Racing Point e a Mercedes compravam do mesmo fornecedor os dutos dos freios, e eles compraram antes do dia 1º de janeiro de 2020, existe essa brecha no regulamento que coloca o carro da Racing Point como legal. Só que, claro, isso pode ser dado a interpretações aí da FIA, justamente para evitar uma espécie de carro cliente na categoria. Muitas pessoas no paddock acham que esse é uma possível solução para a Fórmula 1, para que equipes que não têm tanto dinheiro consigam comprar um carro cliente para estarem no grid com competência, né, com um bom desempenho, que é o que a Racing Point vem fazendo. Ela se baseou numa filosofia e com essa filosofia conseguiu fazer o pulo, muito provavelmente, para frente do pelotão intermediário, com certeza, brigando ali com a McLaren, mas também de lutar, talvez, por pódios. Se a Racing Point for punida, existe a possibilidade dela perder os resultados que ela teve, né, usando esses dutos de freios. Também mudar um projeto dos dutos dos freios assim em cima da hora é complicado e pode causar uma perda de desempenho no RP20. Acredita-se que mudanças no duto do freio gere uma perca de 1 segundo por volta, acredite se quiser. É uma peça que não aparece tanto, mas é essencial no carro de Fórmula 1. E se existir qualquer comprovação de que a Mercedes realmente estava trabalhando com a Force India, olha aí, ó, com a Racing Point, de uma forma fazendo acontecer projeto que sai da Mercedes indo para a Racing Point, a Mercedes também pode ser punida. Mas honestamente, acho que ninguém vai levar punição nesse momento do campeonato, até porque se essa brecha for usada, a Racing Point não tem o que se preocupar. E no começo do ano, o Andrew Green falou que eles estavam o tempo inteiro conversando com a FIA enquanto eles produziam o carro ainda no inverno. E como sempre, se gostou desse vídeo, deixa o like, não esquece de se inscrever no canal e como sempre, muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência. Então, até lá!